professor Homero Bergamaschi, ele que é doutor em agrometeorologia, mestre em ciência do solo. Enfim, ele tem um vasto currículo. Se eu for aqui nomear todos os seus itens, eu fico até o meio-dia, a gente não faz entrevista, hein? Professor, nos fale um pouquinho sobre a sua experiência com o clima, antes da gente entrar necessariamente no assunto principal nosso. Muito bom dia, bem-vindo ao Conexão Rural, amigo. Bom dia, Alex. Satisfação em participar da nossa entrevista. E, bom, não é só no clima, é na agricultura também. Eu sempre me coloco nessa dobradinha. Eu sou engenheiro agrônomo e não é por acaso. Eu venho do meio rural. E quem é do meio rural sabe a importância do clima. O clima e o solo são um ambiente no qual o produtor labuta e luta, vamos dizer assim. E desses dois, o clima é o fator de risco, digamos assim, é o calcanhar de Aquiles do agricultor. Ele vai bem se o clima é favorável e vice-versa. Então, eu venho do interior. De qual é o município que o senhor é natural? Eu sou natural de Encantado. Encantado. No Vale do Taquari. O professor, dentro desse seu período aí de estudos, de muitos estudos, né, de muita aula dada também, mas principalmente de contato aí com agricultores, nessa relação com o clima, como é que o senhor viu a evolução dos produtores em relação a se antecipar até a essa questão climática? Porque se a gente pegar nos últimos anos aí, no ano passado mesmo tivemos uma estiagem muito forte. O sistema de agricultura, de um modo geral, ele conseguiu avançar nesse aspecto de se antecipar, de ser mais proativo em relação ao clima, seja estiagem, seja excesso de chuva, professor? Sim, se antecipou. Se a gente voltar algumas décadas atrás, veja, eu me formei em 1970 na agronomia. Fiz mestrado 71, 73 e de imediato já engrenei na pesquisa. Em 75 é que eu entrei para a universidade, então eu tenho 40 e poucos anos de universidade. Me aposentei faz 2 anos, fui pesquisador do CNPq em quase todo esse período, né? Uhum. Mas, enfim, se a gente pegar lá nos anos 70, 80, por aí, o impacto das estiagens. As estiagens são o principal fator de risco nosso. Existem outros fatores de risco climático, como geadas e vendavais, granizo e tudo mais, mas a estiagem ela é traiçoeira, ela pega grandes extensões, e o impacto era muito maior naqueles anos, até o início dos anos 1990, e as últimas que nós tivemos as duas piores, digamos, dos últimos 50, 60 anos, as duas piores foram já nesse século, 2003, 2004, e o ano 2004, 2005 foi um ano catastrófico mesmo. Mas aí já nós tínhamos uma agricultura já bem mais tecnificada. A última que tivemos foi 2012, 2011, 2012, foi uma estiagem também muito prolongada. E, bom, a economia, lógico, o impacto sobre a economia, esse sim, esse eu diria que quanto mais dinheiro a gente está investindo, quanto mais a gente está dependendo do agronegócio, maior é o medo e o impacto do ponto de vista financeiro. Agora, quanto ao volume de produção, as medidas que vêm sendo tomadas, medidas técnicas principalmente,
né, até de antecipação, né, previsão, através dessas previsões de longo prazo, trimestrais, isso aí nos dá muito recurso, né? Eu lembro que no final dos anos 1990, nós constituímos, justamente em cima de uma previsão pessimista que havia, da ocorrência de um fenômeno laninha forte, constituímos o que se chama, até hoje, né, o nosso Conselho Permanente de Agrometeorologia do Estado do Rio Grande do Sul, o COPAERGS, do qual participam pesquisadores, o pessoal da Emater, das cooperativas, da Conab, enfim, todos os segmentos que lidam com o agronegócio. E a partir daí, a cada trimestre, esse conselho se reúne de forma ordinária e muitas vezes de forma extraordinária durante eventos adversos como estiagem, e os boletins são distribuídos aos órgãos de extensão, às cooperativas, às entidades de financiamento e tudo mais. E isso aí a gente nota que amorteceu bastante o impacto, né? O agricultor aprendeu a diversificar, a escalonar, enfim, praticar sistemas de produção bem mais complexos e mais resilientes, vamos dizer assim, do que antigamente. Até a própria segurança, né, que hoje o sistema gera também. Hoje nós temos seguro agrícola, né? O seguro agrícola forte aí também, que acaba mitigando isso. Mas a grande maioria, a grande verdade é que ainda, se dá algum problema climático, realmente acaba tendo um prejuízo muito grande. Mas, professor... Mas o seguro está entrando. O seguro está entrando e vai cada vez mais... não apenas o seguro tipo Proagro, junto aos órgãos oficiais, mas o seguro privado também já está entrando fortemente no setor. Desculpe. Imagina, professor, nós tivemos aí, para quem está distante do assunto, o senhor, eu acredito que não tenha tido tanta surpresa assim, mas realmente o mundo ficou surpreso com esse relatório aí sobre mudanças climáticas do IPCC, que é a tradução no português, né, do painel intergovernamental de mudanças climáticas, que traz aí uma série de itens realmente preocupantes, como aumento de temperatura, estiagens em umas regiões, enchentes em outras, e a gente sabe que a agricultura depende muito, quase que exclusivamente, isso aí também, do tempo e da temperatura. Nós temos um impacto muito grande da temperatura em cima da produção de grãos, por exemplo. Eu gostaria que o senhor fizesse uma avaliação, professor, e trouxesse aí dados para esse assunto que é realmente preocupante, né? Porque nós poderemos ter aí uma transformação do conceito de agronegócio até, né? Olha, Alex, o que eu posso dizer? As novidades não são muitas, né, nesses últimos relatórios. Desde o relatório assim mais, digamos, um balizador foi o relatório de 2007, né, que aí, de lá para cá, praticamente vem se confirmando, né, as observações, as recomendações, mas não tem grandes novidades, né? Algumas certezas, algumas incertezas, porque o protagonista da história é o aquecimento global. O que vem a ser o aquecimento global? É uma coisa que preocupa muito, né? E preocupa muitos setores, não apenas a agricultura, a área da saúde, a área ambiental, e envolve também não apenas o pessoal da área climática, mas muitas áreas científicas também. O aquecimento global, ele é resultante do tal de efeito estufa. A atmosfera sempre exerceu um efeito estufa
através de gases, através de aerossóis, os gases, principalmente o metano, o vapor d'água é um gás de estufa, o óxido nitroso, e com destaque para o CO2, o anidrido carbônico. Tem até um estudo famoso feito pela NOAA, instalado por um pesquisador americano, Keeling, ainda no final dos anos 1950. E a partir de 58 já tem dados da concentração do CO2 na atmosfera. E essa concentração, ela já teve um aumento naquela época. As primeiras medições assim estavam na base de 310, 320 ppm de CO2, parte por milhão, e hoje em dia já ultrapassou 400 partes por milhão. É o gás de estufa que mais preocupa, é o que mais aumentou, né? Até tem uma estimativa dos pesquisadores britânicos de que desde a Revolução Industrial houve um aumento da ordem de 50% na concentração de CO2. Bom, esse efeito estufa é bom ou é ruim? Ele é muito bom, ele sempre foi muito bom para o nosso planeta. Caso contrário, nós teríamos um clima extremamente, a temperatura principalmente, os dias seriam muito quentes e as noites seriam muito frias. Então ele amortece. Hoje de manhã mesmo, ouvindo no rádio, a umidade que nós temos aqui na parte leste do nosso estado, né, não está deixando a temperatura oscilar muito. Então, essa noite que nós tivemos e o dia de hoje não terão muita diferença de temperatura. Por quê? A umidade, tanto a umidade gasosa como a umidade condensada, exerce o efeito estufa. Por isso, agora, professor, que nos desertos essa temperatura oscila muito, né? Por causa da falta de umidade. Né? Exatamente. Mas aí, então, fica nessa história. Já houve, quer dizer, o efeito, o que está vindo, na verdade, é um aumento do efeito estufa, aquele que sempre existiu, e a partir, principalmente, da Revolução Industrial, com grandes emanações de CO2, principalmente por queima de combustíveis, né, carvão, petróleo, está havendo um aumento do efeito estufa. E esse aumento do efeito estufa já provocou um aumento na média, segundo esses estudos feitos lá que eu falei agora há pouco, né, de medição do teor de CO2, que é feito lá no arquipélago do Havaí, longe das indústrias, dos centros urbanos grandes, né, já mostra que houve um aumento de 1,1, 1,2 graus na média do planeta, e que esse aumento tende a acelerar. Daí, então, vem a denominação aquecimento global, né? Mas o que é esse aquecimento global? Porque hoje a gente sabe que ele varia muito no tempo, de uma região para outra. Pouca gente sabe que esse aumento da temperatura é maior durante a noite do que durante o dia. Quer dizer, nós deveremos ter, aliás, estamos tendo já, existem trabalhos mostrando isso aí, mesmo aqui no nosso estado, de que as nossas temperaturas noturnas estão subindo mais do que as temperaturas diurnas. Né? Colegas meus, inclusive, o professor Moacir Berlato, que foi um pesquisador também aposentado hoje, mas que sempre se dedicou muito à área da climatologia, né? Ele fez estudos, teses, inclusive, que ele orientou, mostrando isso aí em cima de séries históricas, mostrando que as temperaturas noturnas, ou seja, as mínimas, estão aumentando mais do que as temperaturas diurnas. Isso aí, para nós da agricultura, tem
um significado muito especial. Nós temos que nos debruçar muito mais em cima disso aí, né? Pois é, professor. Pois é, professor, só para aproveitar o gancho, aí nós temos à noite o processo de fotossíntese, né? Dependendo dessa variação, professor, nós podemos ter, por exemplo, impacto no desenvolvimento da planta, do vegetal? Sim, isso aí já de imediato, no metabolismo das plantas. A fotossíntese ela acontece durante o dia e apenas nas folhas, nas partes verdes da planta, mas a planta dentro do metabolismo não é só fotossíntese, tem as perdas, se chama perdas por respiração molecular, que é um processo indispensável. Assim como nós, animais, gastamos energia, as plantas também gastam energia no seu metabolismo. E esse gasto de energia acontece durante o dia e também durante a noite. Então, aí a gente já vê que as perdas noturnas, aumentando a temperatura, aumentando o metabolismo noturno, tende a reduzir o seu metabolismo líquido, vamos dizer assim, o saldo do metabolismo, que é a fotossíntese líquida. Claro. E agora existem muitas incertezas em cima das mudanças. Por exemplo, na parte hídrica, existe esse consenso aí na parte de temperatura, de que a noite tende a aquecer mais do que o dia, os trópicos tendem a aquecer mais do que as regiões subtropicais e mais ainda do que nas regiões temperadas. Agora, quanto às chuvas, há muitas incertezas. Há uma tendência de haver redução nos trópicos e um certo aumento da precipitação das regiões subtropicais em direção às regiões temperadas. Agora, uma frase, Alex, que tem que ficar muito bem clara e muito presente na cabeça de cada um de nós. Isso aí é uma frase que foi dita por um pesquisador do IRI, que é um instituto formado por um acordo ele funciona dentro da Universidade de Columbia, nos Estados Unidos. Ele esteve aqui num congresso nosso, foi em 2015, e ele disse o seguinte: a variabilidade climática de curto prazo, que nós sempre tivemos, quer dizer, essa variação que a gente tem de ano para ano, dentro do mesmo ano, ele disse, ela continuará sendo mais importante e até mais intensa do que a variação de longo prazo, que está sendo projetada através desses relatórios de mudanças climáticas, por mais pessimistas que elas sejam. Agora, tem um detalhe. No contexto das mudanças climáticas, a variabilidade climática tende a se intensificar. Ou seja, os extremos climáticos, eles tendem a ser talvez mais frequentes, mas principalmente mais intensos, tanto na parte térmica como na parte hídrica, que são os dois fatores mais importantes no contexto, claro. Quer dizer, os efeitos atmosféricos sobre plantas, sobre animais, é sempre temperatura e água. Professor, eu tenho uma curiosidade, porque a gente ouve muito, né, de clima. Boa parte do que a gente ouve não dá para se aproveitar, porque é muito carregado de paixão, muito carregado de ideologia, e fica complicado. Mas uma informação que eu tenho, e é bom eu tirar isso com o senhor, que eu já tenho há tempo, mas sempre fico me pensando, né? Essas mudanças, professor, até que ponto elas são cíclicas sob o ponto de vista do mundo, da criação do mundo, enfim, da evolução do mundo, e até que ponto elas, de fato, professor, elas têm a mão do homem nisso aí? Bom, isso aí sempre foi uma preocupação. Agora, Alex, eu vou te pedir, não um favor, mas enfim, para deixar bem claro, eu vejo esse contexto das mudanças climáticas dentro do enfoque que a gente se propõe.
Sim. Eu vejo 3 segmentos. O primeiro deles seria a questão climática, ou seja, mudanças climáticas em si. Isso aí está a cargo de físicos, meteorologistas, muita gente, climatologistas, né? Até esse colega que eu citei, o professor Moacir Berlato e seus orientados, né? O segundo segmento seria o impacto, quer dizer, os efeitos. Eu lembro que quando eu preparei para esse livro que eu tenho publicado, o livro-texto, As Plantas e o Clima, o último capítulo, ele trata justamente disso. O primeiro segmento, entender o processo das mudanças climáticas, entender o contexto. Segundo, os impactos. Os impactos seriam os sintomas, as consequências, as sequelas, enfim. Até na época que eu elaborei esse capítulo, era a época da gripe H1N1, da influenza. Né? Isso foi lá no final da década de 2000, né? Foi. No final da década de 2000 ali, né? 2008, 2009, por ali, né? Não, foi depois. Foi depois. Isso aí foi em 2015, 2016, o ápice. Uhum. Aí que começamos a vacinação em massa. Então, seria entender a doença, entender a sua relação com os organismos, né? Plantas, animais, e, em terceiro lugar, propor medidas alternativas. E aí entra, no caso das mudanças climáticas, as medidas de mitigação, que é o que sai na grande imprensa,